Fala aí, galera. Sou o professor Heitor Victor, de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar daquele assunto que eu gosto muito de falar com vocês. Vamos falar de literatura. Especificamente, a gente vai falar do realismo em Portugal. É uma mudança de direcionamento literário que começa na Europa no metade do século XIX e que vai influenciar tanto a literatura de língua portuguesa em Portugal, quanto também no Brasil. Mas a aula de hoje vai se focar mais em Portugal. Mas antes disso, a gente precisa dar uma palhinha do que é o realismo. Que ideal é esse, né? Que migra do ideal burguês do romantismo para entrar no ideal também burguês do realismo, movimento literário. Vamos nessa! Aqui a gente não pode começar a falar de realismo sem tocar no nome de Gustave Flaubert. O Flaubert é um escritor francês, né, da metade aí do século XIX, que escreveu Emma Bovary, que foi um livro que escandalizou Paris, porque ele trata do adultério, mas ele trata do adultério de uma maneira muito direta. E isso foi demais para aquela sociedade, tanto que ele vai ser acusado de atentado à moral, ele vai ser levado a julgamento e quase vai parar na forca, porque escreveu esse livro, o livro Madame Bovary, que trata basicamente do problema do casamento burguês. Tá aí um tema que depois vai ser recorrente no realismo. Mas o que tem de mais nesse romance, Madame Bovary, né? É porque é o seguinte, os romances do romantismo, eles basicamente tratavam de histórias de pessoas normais, né? Os heróis eram heróis que viviam os dramas e dos sentimentos que todos sentimos. Então você criou aquela prática de o herói ou a heroína que se apaixona, tem um grande amor e passa por diversas peripécias com muita dificuldade para concretizar o seu relacionamento. Até que, finalmente, como uma novela das 9, o mocinho se casa com a mocinha e vivem felizes para sempre. O que acontece é que o Flaubert, em 6 capítulos do livro, ele resolve toda essa situação. A Emma Bovary, filha de um dono de terra do interior da França, se encanta pelo médico da família, o Carlos Bovary, que se apaixona também por ela. O relacionamento vai crescendo, as trocas de olhares, ele pede a mão dela em casamento, o pai aceita porque ele era um profissional liberal, bem-sucedido, um médico, e eles marcam o casamento, a festa acontece e eles vão morar na sua casa. Aí o leitor pensa, e agora? O que ele vai contar, já que tudo se resolveu? É aí que entra o tema do casamento burguês. Porque, lentamente, Emma Bovary, grande leitora de romances, a gente tem de dizer isso, ela aparece o tempo inteiro lendo romances, porque você tem de imaginar que uma mulher, uma senhora do século XIX, ela não tinha absolutamente nenhuma outra coisa para fazer. Ela tinha uma pessoa que cuidava da casa, uma pessoa que cuidava da comida, uma pessoa que cuidava do filho dela, inclusive amamentando. Ela não tinha nenhuma responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ela não podia sair, ela não podia se divertir, ela não tinha liberdade. Ela tinha de ficar trancafiada em casa como uma boa senhora. Só que ela lia romances. E ela olhava para o casamento dela e entendia que não havia absolutamente nada do que ela lia nos romances, no seu marido, na sua vida, na sua história. E aí é que começa o drama. Começa o drama que vai envolver gastos financeiros, vai envolver uma vizinhança que se mete na sua vida, vai envolver uma série de mentiras e, claro, os casos, porque não é só um, mas os casos de adultério que escandalizam a sociedade burguesa da França do século XIX, que fazia exatamente aquilo que estava descrito nos livros. O que escandaliza a sociedade é que o Flaubert diz exatamente como é a sociedade. Isso é o realismo. Você tem aí o nascimento desse movimento de grande importância para a nossa literatura. É claro que nenhuma ideia vem do nada, né? O Flaubert, ele vinha de uma sociedade que já sofria uma série de influências ideológicas. Dentre elas, podemos citar o darwinismo, que fundamenta a sua teoria da evolução das espécies, que mostra que havia ou há uma certa ordem, uma certa organização nas coisas do mundo.
O positivismo, do Auguste Comte, que tenta colocar em um discurso científico toda e qualquer análise da sociedade, inclusive a própria sociedade, inclusive os indivíduos. O materialismo, que vem aí principalmente com os estudos de Marx, né, que fundamenta a organização social com base em elementos financeiros, capitais, como ele mesmo vai chamar, né? Ele diz que tudo gira em torno de interesses mercadológicos, interesses de mercadorias, e a segunda revolução industrial, que traz uma nova forma de produção, uma nova forma de organização dos indivíduos. O mundo, ele deixa de ser mais subjetivo, religioso, supersticioso, para se tornar racional, objetivo, empírico em quase todas as análises da vida. E é esse sentimento de que há uma ordem por trás e essa ordem pode ser desvelada é que autores começam a escrever de maneira realista. E claro que Flaubert não vai ser o único a fazer esse tipo de coisa. Daí, até os dias de hoje, você vai ter uma enxurrada de romances que tentam descrever precisamente a vida como ela é. Um dos grandes autores desse realismo francês vai ser um cara chamado Balzac, que ele chegou a escrever uma obra tão extensa, mas tão extensa, que hoje ela é organizada em A Comédia Humana. Por quê? Ele construiu personagens que se misturavam com personalidades reais da Paris, da França do seu tempo, eles contracenavam e os romances faziam com que, ora um personagem fosse protagonista de um romance, ora ele aparecesse como coadjuvante em um outro romance. E o Balzac escreveu muito. Ele chegou a escrever cerca de 92 romances em um ano. Era uma máquina de produzir histórias e narrativas descrevendo a sociedade como ela é. Na Inglaterra você vai encontrar uma mesma tendência, aí muito focado já em analisar a vida dos operários, aquele sofrimento, aquela realidade industrial de muita opressão do trabalhador, né? Você vai ter nomes como Charles Dickens, que descreve de maneira muito crua a realidade de um operário de um subúrbio londrino do final do século XIX. Essa tendência se espalha para a Rússia, se espalha para Portugal, se espalha até para o Brasil. Nós teremos aí um movimento muito importante, portanto.